Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A você que já está aqui comigo ao vivo, aos demais que eu sei que vão entrar e a você que vai me ouvir e me ver num outro momento, quando este vídeo for compartilhado, para que a palavra de Deus te alcance, te dê força, te fortaleça. Hoje nós temos um tema maravilhoso para falar com você. Não duvide nunca da palavra de Deus, creia, não duvide. Ela é a ferramenta, ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus, independente se foi inspirado aos apóstolos, aos discípulos, aos homens e mulheres que ali os escreveram, que ajustaram a escrita da palavra de Deus. Apesar de tudo isso, ela representa o próprio Deus, a boca de Deus, para mim e para você. Por isso que ela é poderosa, por isso que nós temos que nos alimentar dela em todo o tempo. Amém? A paz do Senhor, Bárbara, que o Senhor te abençoe. E eu quero já iniciar, para que a gente não perca muito tempo, convidando você a fechar os teus olhos e a entrar na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Jesus. Sou grato ao Senhor por mais este dia, por tudo aquilo, Senhor, que aconteceu neste dia. Eu sei que o Senhor está no controle. As notícias ruins, as notícias boas, o armar do nosso inimigo, aonde nós podemos ver e poder sair fora do laço do passarinheiro com a sua proteção e ao caminho reto e direito daquilo que o Senhor tem estabelecido para aqueles que caminham no Senhor. Que a tua bênção, Senhor, alcance a todos nesta noite de uma maneira sobrenatural, porque a tua palavra, esta palavra viva e eficaz, a boca de Deus, aonde, Senhor, nasce a nossa fé, a fé divina, esteja, Senhor, sendo alcançado. Se essa palavra alcance o coração, alcance o entendimento dos teus filhos nesta noite. Assim eu quero orar e agradecer. Orar também, Senhor, para os dizimistas e ofertantes, onde nós vamos ter o Pix na tela, e a todos aqueles que sentirem no coração. Nós temos algumas necessidades, para que a gente possa honrar também com aquilo que é a nossa palavra, com a igreja do Senhor e o nome do Senhor ser engrandecido com tudo isso. Nós temos situações que nós precisamos de você, do seu dízimo e da sua oferta. Que o Senhor multiplique, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor alcance com 30, 60, 100 vezes mais a tua casa. Que as portas de excelência, o agir de Deus, a abundância do Senhor, o provar de Deus, conforme Ele fala, recaia sobre a tua casa e você verá que não haverá falta de nada, haverá suprimento, Jeová Jireh, em todo o tempo para a tua vida. Eu consagro e abençoo o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dadas ao Senhor. Depois você vai dando o seu amém aí, a tua paz, para que a gente possa identificá-lo também e aqui em oração agradecer a Deus pela tua vida. E a você que ainda não se inscreveu e tem gostado do conteúdo que nós temos colocado aqui, quando esse vídeo chegar até você, se inscreva. Faça com que o YouTube veja o conteúdo, que é um conteúdo bom, é a palavra de Deus, é ensinamento da palavra de Deus, não é nada que fere as pessoas, não é nada que denigre as pessoas, mas é a palavra de Deus, porque aqui nós falamos da palavra de Deus. A paz, querida Gilda, Deus te abençoe, seja bem-vinda nesta live, que o Senhor possa fortalecer você mais e mais, ok? Se você estiver pelo Meet, se você puder estar conosco aqui pelo YouTube, quanto mais pessoas aqui, mais a gente pode mostrar para o YouTube que isto é algo sério. Deus abençoe você. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Nós estamos falando hoje de não duvide da palavra de Deus. Não duvide dela. A palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos 10, 17 assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Aqui é uma indagação
dizendo, né? Hoje a gente fala assim, quantas pessoas estão distanciadas de Cristo? Quantas pessoas estão ausentes da comunhão de Cristo? Mas eles não ouviram a palavra? Será que as redes sociais não alcançaram? Será que aquele grupo de 2 em 2, né, que a gente faz e outras igrejas também faz, não alcançaram de ouvir a palavra? Será que através dos evangelismos de praça, né, eles não ouviram a palavra? Será que naqueles evangelismos de massa em estádio, né, congressos, eles não ouviram? Que a televisão, os cultos da televisão, será que eles não ouviram a palavra de Deus? Ouviram. E nós já estamos na fase final. Jesus já está à porta, glória seja dadas ao Senhor. Jesus está voltando. Que alegria no nosso coração, eu fico até arrepiado de saber que logo, logo estaremos no paraíso, vivendo uma vida na eternidade com Ele, esperando julgamentos, galardões, vindo depois de 1000 anos, tomando posse desta terra, novo céu e nova terra, reinando com Cristo, onde não haverá choro, tristeza e nem isso que você vive nesta terra. Você está de passagem. Os que são dele, os que obedecem a ele e os que fazem a sua vontade. Então, quando eu quero chamar a tua atenção para que você não duvide da palavra de Deus, você pode duvidar da sua capacidade. Preste atenção, você pode duvidar do seu talento, mas nunca duvide da capacidade de Deus, das suas promessas, conforme diz aqui a palavra do Senhor. Não duvide delas. As promessas do Senhor, elas vão cumprir na tua vida, se você for fiel. O salmista, ele fala para mim e para você, vamos lá, deixa eu ver se eu marquei aqui. Acho que eu marquei, Estejó, Salmos, ok. 138, versículo 2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois, Deus, né? Exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A única coisa que Deus pôs acima do nome dele foi a sua palavra, porque a sua palavra é a boca de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para os escritos da palavra do Senhor, como nós vemos aqui em Romanos 10, você precisa aprender a não duvidar das promessas de Deus, da tua capacidade, do teu talento, porque o mundo, ele lança para mim, para você, exatamente isso, né? Deus colocou, a única coisa que Deus fez foi ele colocar a palavra acima do nome dele. Portanto, encha a sua mente com a palavra. Declare a palavra de Deus diariamente e nunca questione esta palavra, porque a palavra de Deus aqui no versículo 10, capítulo 10, versículo 1, 2, o 3 em diante, ele fala assim: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Você está ouvindo a palavra rema e a palavra logos, que ela não se divide, uma é unida à outra, uma revela, uma é a escrita, é a fala, é aquilo que você de fato está recebendo da parte de Deus. A palavra de Deus precisa habitar em você, ela habita em você, porque o Espírito Santo de Deus é isso. A palavra viva nunca muda, Deus nunca mudou, desde o seu começo, do seu início e fim. Glória a Deus, Pedro, Deus te abençoe. A palavra dele não mudou, ela é eterna, ela é para sempre, e nós nos alimentamos pela fé. Viu que o fim da lei se cumpre em Cristo? Então, quando você ouvir aquele monte de bobagem, a oferta, dízimo é só no tempo lá da lei, fazer isso e aquilo é só lá no tempo do Velho Testamento, no Novo Testamento não precisa mais ir à igreja, não precisa levar os dinheiro, não existe mais sacerdote e profeta, não dê ouvido a isso, porque toda aquela lei e todos os ensinos que Deus fez ao seu povo para ter orientação, se cumpriu, a lei se cumpre em Cristo, e Cristo diz assim, né, amai a mim, a Deus, né, acima de todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu, mas não aboliu nada daquilo que foi dado e dos ensinamentos que foi colocado.
Você precisa estar atento a esses enganos, porque isso tem levado muitas pessoas cristãs à apostasia, tem tirado da igreja, tem tirado a força de orar, a força de buscar o Senhor, só vendo vídeos, só vendo musiquinhas, só vendo palavras, né, diretas, né, naqueles TikTok, uma palavra curta, como eu ponho algumas, aquilo é para chamar a sua atenção, mas através daquela palavra, vai ao texto, e ali naquele dia, se aquilo falou ao teu coração, estude ela, se alimente desta palavra, porque ela é poderosa. Você precisa compreender que a palavra de Deus, ela é eterna. A dúvida, geralmente de origem da nossa capacidade, da nossa capacitação, ela é a inclinação que o mundo faz, o mundo traz para você, para dizer, você é capaz. Você consegue com as suas próprias mãos, as suas habilidades, a sua capacidade. E aí o mundo encoraja você a depender exatamente das suas habilidades. E está errado. A Bíblia diz que quem confia em si mesmo, essa pessoa é insensata. Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é uma pessoa insensata. Não é verdade? E é por isso que a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você, compreenda que a palavra de Deus, ela representa o próprio Deus. Para mim e para você, quando nós lemos, nós somos abençoados. Ela não tem início, Deus não tem início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Assim é a palavra. Nós não podemos separá-las de Deus, a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E elas são uma coisa só. Entende? A importância, como que Deus fala comigo? Através da palavra. Como é que Deus? Através da palavra. É a boca dele. É ele falando com você. É ele dizendo para você. Preste atenção. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. É interessante que como é que surge a fé? Através da palavra. Da mensagem da palavra. Ela exercita, ela faz você viver exatamente uma fé genuína, porque ela te arrepia quando você lê e Deus fala contigo, eu estou te dizendo, não temas, olha só essa história, eu estou falando com você, eu estou te dando a direção, eu estou te dando o caminho para que você não sofra, para que você não tenha uma outra atitude a não ser crer no poder do Senhor. Melhor é buscar o refúgio na palavra do Senhor e confiar nele, do que você confiar em si mesmo ou confiar em uma outra pessoa. Então você não pode duvidar, porque a palavra de Deus, rema e logos, ela é junta, ela não se separa. E quando eu ouço essa palavra, o meu coração se renova, a minha alma se enche da presença do poder do Espírito Santo de Deus, porque ela é viva, ela é poderosa. Amém? E é por isso que no Novo Testamento existe o Logos e o Rema, e você já aprendeu o que é escrito. Logos significa aquilo que está além, olha só, além do que você fala e do que você escreve. A escrita está além. E o Rema é a própria boca de Deus, Rema é a palavra transmitida por Deus. É a revelação vinda através da palavra que está escrita, que está falada. Aí vem a sugestão, a Rema sugere a mente de Deus. Então, quando você recebe a revelação daquilo que vem da parte de Deus, para mim e para você, glória a Deus, pastora Berenice, então você começa a enxergar, a entender, a proferir e entender que a mensagem de Deus terá o seu cumprimento, porque ela não se separa o Logos e o Rema. A gente não quer falar disso, nem do Logos, nem do Rema, nós queremos falar, não duvide da palavra de Deus. Você precisa crer, você precisa confiar, amém? Enquanto a Rema é a palavra falada, o Logos é a expressão da mente de Deus no Novo Testamento. Representa o próprio Deus, é na mente, no Logos, que a palavra se forma e chega até você como Rema. Quando você recebe isso, então você começa a ter os pensamentos de Deus. Eu fiz a anotação exatamente para que você não perca nada daquilo que o Espírito Santo está falando com você, está dizendo a você. Amém? Como é poderoso essa palavra quando você lê ela. Mas como é que se faz? Entra na presença de Deus,
Abra a palavra e diz: Senhor, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Responde às minhas necessidades, às minhas aflições, atende o meu clamor. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero aprender. Eu quero aprender a orar, a entrar na tua presença, a receber a mensagem da tua palavra no meu coração, para viver, Senhor, com excelência. Amém? Muitas pessoas, elas se sentem fracas, porque elas não têm fé alguma, porque falta-lhe palavra. Se aqui está dizendo que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí eu começo a entender de onde nasce a fé, por que eu preciso estar em comunhão, por que eu preciso estar presente. É melhor buscar o refúgio no Senhor do que esperar da sua habilidade, esperar da ação que há sobre a sua capacidade. Nós não somos nada sem Deus, você sabe disso, a palavra de Deus diz isso. Centralize a tua confiança em Deus e na sua palavra. Dê valor a isso. Dê valor a isso. Porque quando você tem dúvida, você duvida de si próprio, você duvida da sua capacidade, mas a palavra vem do Senhor, é a palavra de Deus, ela vem para te dar a certeza de que você vai ter a promessa de Deus cumprida na tua vida. E quando orar, ore a palavra, nós já falamos isso. Quer fazer uma oração, quer não ter um tempo de jejum, pega um texto e comece a orar. As orações que Jesus te ensinou, os salmos, ore a palavra, né? Diga ao fraco: eu sou forte. Diga àquele que está cansado: levanta em nome de Jesus. Diga que você vai correr e andar, que você não vai se cansar. Diga que, se agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, quem será contra você? Ore a palavra. E aí o diabo, ele vai saindo, ele vai se retirando, e você vai vivendo, e você vai vivendo aquilo que Deus tem como a promessa dele na tua vida, conforme a vontade dele, para que seja a vontade também sua, para que se concretize todas as coisas. Não duvide da palavra. As promessas de Deus te alcançará nesta noite. As promessas que você está aguardando, Deus vai te entregar. Mas está demorando? Não está nada demorando, é no tempo de Deus, é na forja de Deus, é no agir de Deus. É que você precisa entender e compreender e confiar no Senhor 100%, que Ele vai agir, e você vai fazer a tua parte. Ele vai agir, Ele vai te discernir, Ele vai tirar as pessoas que sugam você do seu lado. Você precisa entender, aprender e ver os grandes milagres de Deus. Não é fácil. Nós estamos em reta final. A igreja do Senhor será perseguida. Os servos do Senhor serão perseguidos. Muitos vão se afastar. Muitos não vão mais crer. Muitos não vão mudar. Vão mudar a tática. Vai voltar-se ao anticristo, porque o anticristo vai fazer coisas tremendas para enganar o povo de Deus. Fica firme na palavra. Aquela que foi e entrou no teu coração, aquela que te trouxe a condição de entender sobre salvação, aquilo que Deus coloca sobre você. Olha o que diz aqui o texto, no versículo 5 do capítulo 10. Moisés escreve desta forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá no abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Aleluia. Você invoca o nome do Senhor, você pertence à família real, sacerdote separado, você ama o Senhor, confessou o Senhor no teu coração, confessou com a tua boca, recebeu no teu coração, confessou com a tua boca, você é salvo. Então não diga, aquele não é, aquele é perdido, aquele vai para o inferno, não. Pelos frutos nós conhecemos quem é, ok? Mas está nas mãos de Deus o julgar e não em nós. E é por isso que Deus, ele fala com muita propriedade através aqui do apóstolo Paulo, pela sua palavra, pela boca de Deus, independente daqueles que foram inspirados por Deus. Queridos, não há diferença entre aqueles que estão no pecado e nós. Deus quer alcançar a todos, assim como fez com cada um de nós, assim como ele efetuou sobre nós. Efésios capítulo 3, versículo 6 em diante fala assim, 8 em diante. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aquele que é capaz, diz a palavra, de fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia, Jesus. A Ele, Deus, seja dado a glória. Aleluia. A Jesus Cristo, a igreja. Por tudo que Ele fez por nós, por todas as gerações, por ter me alcançado a você, por ter determinado nos nossos corações a vontade de continuarmos ouvindo, lendo a palavra, ouvindo a voz de Cristo e tendo atitudes que mudam completamente a nossa história. Amém? Se você olhar para você na sua capacidade, em momentos você vai duvidar das aptidões das pessoas, você vai duvidar das pessoas, as pessoas vão te enganar, você vai perder a força, mas quando você confia e centraliza no Senhor, confia no Senhor, na palavra do Senhor, sabendo que Ele não é Deus que teve início nem fim, a palavra não tem início nem fim, ela é viva, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, você sabe disso, porque ela é eterna, porque ela é Deus, é a boca de Deus, compreende? Quando a gente fala que ela não passa, que ela é eterna, ela está nos nossos corações, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, ela é eterna, ela não se acabará, aleluia. Tem algo que eu coloquei aqui, que é a promessa de Deus, né? Quando eu dou ouvido, Jesus, 3 anos, ele ouviu e começou a avançar, começou a fazer a obra do Pai aqui na terra. E quando isso aconteceu, né, ele foi naquela cruz, levou as nossas feridas, por mim e por você, nas suas mãos, nos seus pés cravados, seu corpo transpassado, uma coroa de espinha na cabeça. Ele não mudou a sua vontade, a sua direção, a vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos, pela fé divina, fé que me mostra que o universo foi criado por Ele, fé que me faz crer na pessoa de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, foi enviado, se fez carne, morreu por mim e por você, pela palavra, para que nós tivéssemos vida abundante e tivéssemos acesso, pois Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva à eternidade. Não há outro caminho, não há outra maneira, em nome de Jesus. Tem uma história dos discípulos, Tomé, quando Jesus aparece mais uma vez para Tomé, mostrando as suas feridas para que ele pudesse tocar e crer nele. Ele duvidou. Tomé duvidou. E muitas das vezes você duvida do agir de Deus. Você duvida que Ele pode aliviar os seus temores. Você duvida que Ele pode resolver o teu problema. Você duvida. Porque a palavra, a fé divina, a boca de Deus, se você compreender que ela é Deus falando com você, quando nós abrimos a palavra, independente de quem vos fala, ela tem um poder inerente, porque é a boca de Deus falando com você. Então você começa a compreender
como funcionam as coisas no mundo espiritual. Eu oro com voz alta para que o mundo espiritual veja, se movimente e seja exercido a palavra na qual eu confio. E aí por isso que eu oro. Quando eu leio a palavra, o Espírito Santo, o Rema e o Logos entra em ação e começa a trazer a escrita e a compreensão e a palavra além da escrita, o entendimento do Espírito Santo de Deus, que é a palavra vindo para mim e para você, para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que tenham as características de Jesus Cristo e viva exatamente aquilo que Ele nos ensinou. Amém? E quando você ler a palavra, você começa a viver numa dimensão diferente. Os teus sentidos e a tua razão, o teu raciocínio lógico, ele não tem mais valor. Porque aí você começa a viver o que é sobrenatural pela palavra. Trazer à existência o que não existe. Orar por algo que você tem fé, que foi o início onde Deus falou, coloque a planta do teu pé, coloque, as palmas de tuas mãos e serão possessão tua. Você já fez essas coisas? Você tem clamado desta maneira? Você tem entregue de fato este problema e a solução na mão do Senhor? Se você tem feito isso, descansa. Deus, eu tenho tantos testemunhos de estar em lugares muito complicados, mas o Senhor me resgatou, mas o Senhor me livrou, o Senhor deu força e não vai ser diferente. Porque no tempo de Deus, Ele tem os meus dias contados. Vai chegar um dia que eu vou morrer e vou ao céu, ou eu vou ser transladado. Mas o importante é que na minha fé em Cristo, a certeza da salvação, porque Ele é meu Senhor, e eu o adoro, e reconheço Jesus como Filho de Deus. Aqui nós não temos seita, aqui nós temos a palavra de Deus. Aqui nós falamos de Jesus, aqui nós falamos da palavra, mas você tem que tomar cuidado, quem entra na sua casa, quem você deixa entrar, quais são os ensinos que você deixa. Já ouviu aquela frase, eu creio em Deus, mas eu gosto de tudo. Eu gosto da macumba, do espiritismo, eu gosto do voodoo, eu gosto da nova era, eu gosto da Seishinoe, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu creio em Jesus. Tem coisas que tem lugares que são seitas, tem lugares que não falam que Jesus é Filho de Deus. Se falam para enganar de alguma maneira e depois você vai vendo a verdade, porque depois você vai vendo que só prega do profeta, só prega disso, só prega daquilo, só faz isso, vai ver. E no meio cristão a mesma coisa, muito enganador. Mas se você estiver na palavra, tudo aquilo que você pedir infinitamente mais que você pensou, Deus vai te dar. Deus vai te colocar força quando você estiver fraco. Deus vai te fazer ser uma pessoa muito mais poderosa, além daquilo que você já tem recebido da parte de Deus, pela experiência de estar orando e clamando ao Senhor. Amém? É difícil acordar de madrugada e orar, não é? Se você fizer na primeira vez 3, 5 minutos, na outra vai fazer 10, na outra vai fazer 15, na outra vai fazer 20, e aí você vai pegando força e vai vendo e lendo a palavra e vai falando ao Senhor, orando em voz alta. Você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Deus vai, de alguma maneira sobrenatural, agir em teu favor. Amém? Aguarde. Tente olhar as pessoas como Deus vê. Tente agir em algumas situações como Deus agiria. Tente ser uma testemunha viva de Cristo. E você vai ter que aprender a confiar nele, porque aí toda a capacidade sua vai embora, e aí você vai ter que não duvidar mais da palavra e crer exatamente na palavra de Deus, na sua força, exercer a força desta palavra. E a palavra do Senhor, ela te ensina. Quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala assim: pois a tua luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso que você aprendeu a se vestir da armadura que nós falamos, há duas lives atrás, acredito. A armadura de Deus. Percebe que a tua luta não são pessoas, é mundo espiritual. E mundo espiritual eu preciso crer, eu preciso aprender com a palavra de Deus como ela me ensina. Jesus se humilhou diante de Deus para vencer Satanás. Jesus fez isso. Quando ele fala da humildade cristã, quando ele fala do nosso coração,
não, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, diz a palavra do Senhor, tornando-se semelhante a homem, para que eu e você pudéssemos hoje ter esta palavra, receber a palavra de Deus, a boca de Deus, Deus através da sua mente, o raciocínio falando comigo e com você, para dando direção naquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas, para que nós possamos brilhar nessa terra, ser sal da terra, ser luz para iluminar a terra. Quem são essas pessoas? As quatro paredes da denominação que você vai? Não, mas você, como cristão, templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje a minha esposa teve que fazer algo, e ao fazer algo ela falou da palavra de Deus, e 3 pessoas se dedicaram a ouvir a palavra de Deus e disseram: eu vou no culto domingo, pois eu quero ouvir mais de Deus. Se virão ou não, nós não sabemos, mas eles ouviram a palavra de Deus, se encantaram com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma o coração do homem, ela muda o coração do homem. E nós temos que aprender que a palavra de Deus, para mim e para você, ela nos ensina que eu e você temos que estar disposto a ir até a morte, viver até a morte, que diz lá em Filipenses 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Nós não fazemos nem 1% daquilo que Cristo fez, do que a igreja de Deus fez, a igreja primitiva, as igrejas de alguns anos para trás. Hoje está tudo diferente, está tudo demonstrando e se cumprindo o que diz em Apocalipse. Apostasia, a igreja aceitando a meretriz, a igreja sendo flexível com o pecado, e todos no altar falando de Deus, coração totalmente em pecado. Eu e você estamos fora destas coisas. Nós cremos no agir e no poder de Deus. Por isso, disponha-se em orar, em buscar até a morte. Aceite as exortações de Deus. Confie no Deus que te provê todas as coisas, que não vai faltar nada nas tuas coisas. Tenta andar, buscar, se inspirar em ser um homem santo, uma mulher santa, em ter responsabilidades sociais na terra, sim, porque Jesus te ensinou assim, está lá em Colossenses, mas que você possa tomar posse de verdade da paz que aquela cruz, que Cristo, aliás, Ele traz para mim e para você. Aleluia! Que presença doce do Senhor. Tome a tua cruz, siga Cristo, não murmure, não duvide da palavra, vigia, caminhe, declare, profetiza o teu milagre. Você já aprendeu isso? Por que você não faz isso? Porque na hora do desespero, porque na hora da luta você se esquece de todos esses princípios? Porque eles não estão enraizados, não estão guardados? Não, é porque você precisa aplicar, você precisa agir. Crente é isso mesmo, nós somos considerados loucos para o mundo, porque nós oramos alto, nós oramos, nós buscamos, vem a aflição, nós não estamos desesperados, nós não murmuramos, nós entramos na presença dele, tem marcas no seu corpo, não tem problema, você diz, ele está no controle e ele está mesmo. E aí quando você começa a entender, vai chegando a sua medida de varão maduro espiritual, o diabo vai fugindo, ele não vai mais te perturbar no sentido assim, ele não vai ganhar, ele vai continuar 24 horas tentando te tragar, mas ele sabe que com você a luta é diferente, porque na hora que você clamar, se consagrar, consagro a minha vida ao Senhor e a minha família, você já está dizendo, Satanás, você não tem poder de chegar. A minha vida pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. Aí ele vai tentar aqui na saúde, ele vai tentar, e ele pode às vezes conseguir, mas Deus vai te levantar, Deus vai te curar, Deus vai te colocar de pé, porque tudo está por Ele e para Ele, e nós estamos no seu controle, porque a palavra do Senhor me permite viver este controle diante de Deus. Amém? Eu quero, neste momento, pedir a você que você feche os teus olhos e que nós possamos orar, em primeiro lugar, pela nossa saúde. Nós estamos vendo o clima por causa de Apocalipse, nós estamos vendo o cavaleiro branco já jogou a sua ira, a sua taça está sendo derramada. Se você quiser, estude, busque, procure homens sábios de Deus, procure pessoas e você vai ver 1/3 da terra, da parte verde, será destruída. O mundo inteiro está assim.
E o nosso Brasil e a nossa região, São Paulo, nós não estamos conseguindo respirar, todo mundo com tosse, todo mundo com as áreas, né, as áreas nasais interrompidas, enchidas, com catarro, parte de sinusite, pulmão, pneumonia, tudo isso derivado dessas queimadas, né, que diz a palavra do Senhor, não é proposital, não importa se é o homem que está pondo, se é alguma coisa que está acontecendo, uma bituca de cigarro, a ira do cavalo branco está sendo derramada. Na sequência vai vir os peixes, a parte marítima. Preste atenção, a lua, o sol. Deus diz que, lá em Mateus 24, que essas coisas em Lucas iriam começar a acontecer, Deus iria mexer nos astros. Estão aí, aparecendo 5, 6 luas, um fenômeno que os cientistas falam. A lua, né, ao deitar nesses últimos dias, não é mais aquele sol laranja, é um sol avermelhado, lua de sangue, sol. Deus está voltando. Feche os teus olhos. Vamos orar primeiro por essa questão. Depois vamos orar pelos nossos pedidos. Amém? Pai querido e amado, como é bom, Senhor, ter a Ti como Deus Todo-Poderoso, Seu Filho Jesus Cristo, o nome mais poderoso que há sobre todas as coisas, e poder entrar na Tua presença, Senhor, e colocar e clamar não só pelas nossas necessidades, mas exaltar e glorificar e agradecer ao Senhor também em nossas orações. Nós queremos lhe pedir, Senhor, sobre esta nação, Brasil, sobre a nossa região, São Paulo, sobre os nossos municípios, nossos servos que estão aqui. Senhor, que está combatendo um inimigo, né, vamos dizer, invisível, que estas queimadas, né, que é uma coisa que nós podemos enxergar, mas invisível no sentido de que, né, combater como? Né, tomando água, colocando umidificador em casa, colocando toalhas úmidas e mesmo assim não conseguindo ter a saúde perfeita. O Senhor, eu te peço, Jeová Rafá, dê ordem, Senhor, aos teus anjos. Envia a cura, Senhor, para aquelas crianças que estão com falta de respiração, que estão com dificuldade nos pulmões, que estão tendo, Senhor, um monte de problemas, rinites, sinusites, tosse, catarro, e também os adultos, Senhor, que tem clamado ao Senhor, não tem conseguido trabalhar, a sua voz é afetada, fica, Senhor, um congestionamento nasal horrível para dormir. Senhor, neste momento nós lhe pedimos, envia o teu socorro e a tua cura para todos que servem ao Senhor, para aqueles, Senhor, que neste momento estão clamando e colocaram, Senhor, porque nós sabemos que temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que orar por tudo que acontece, porque tudo é espiritual, como nós lemos. A luta não é pessoal, mas é contra as potestades. Quando eles vêm, começa a cair avião aqui, um mês que cai avião nós temos que clamar, quando vem epidemia nós temos que clamar, quando vem, Senhor, outro sintoma nós temos que clamar e confiar e declarar a nossa cura. Senhor, quero apresentar cada pedido seu, dos teus filhos ao Senhor, que estão no altar, que Deus, através do seu Filho, tem nos atendido, em nome de Jesus. Quando nós clamamos o nome de Jesus, o Senhor Deus nos atende. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, desfaça todo o trabalho de macumba, todo o ciclo que foi trabalhado, toda a condição de morte, problemas com bebidas, problemas, ó Deus, financeiros. Nós te denunciamos agora, Satanás e os seus demônios, saia destas famílias em nome de Jesus. Todo espírito de violência, todo espírito de acomodação, toda inércia que possa estar conosco, independente, Senhor, da condição da terra, independente da nossa vontade, saia da tua vida, levanta-te em nome de Jesus, receba cura sobre o teu corpo, receba cura sobre a tua mente, se posicione, leia a palavra, declare a palavra, profetize o teu milagre e você vai receber em nome de Jesus. Se prepare para receber. Não seja mais o fraco, mas seja o forte. Não seja aquele que murmura, mas seja aquele que exalta e engrandece, agradecido a Deus por todas as coisas. Se posicione e lance diante do Senhor a tua vontade, para que Ele vá e tome a tua luta, Ele tome a tua guerra e Ele guerreie por você e entregue a tua vitória. Mas precisa ser obediente ao Senhor, precisa estar na intimidade com Ele, precisa buscar. Nós temos que falar isso todo dia para nós mesmos, para que nós não sejamos fariseus, falamos uma coisa e não fazemos. Nós
precisamos quebrar esta capa de farisaísmo, nós precisamos quebrar a acomodação, nós precisamos quebrar tudo aquilo que impede você de ver o grande mudar, transformar de Deus na tua vida, mudar a tua história, em nome de Jesus. Eu, Bispo Isaqueu, servo e profeta do Senhor, você diga o teu nome, nós pedimos neste momento, caia por terra toda capa, caia por terra toda mentira, caia por terra tudo aquilo que nos faz paralisar, recebamos da parte de Deus a velocidade, a força, a ousadia do seu Espírito e a verdade sobre nós, a capa da verdade, a palavra da verdade, para irmos adiante cada vez mais, sendo transformado e vendo as nossas famílias abençoadas. Eu declaro que os meus filhos são abençoados por ti. Abre as portas daquilo que eles têm como necessidade, meu Pai, neste momento. Alcance os teus servos que estão aqui da mesma maneira, para que eles possam viver os milagres que o Senhor tem prometido, as tuas promessas pela tua palavra. A única coisa que o Senhor fez acima de Deus, acima do Senhor, foi a tua palavra, e é debaixo da tua palavra, a boca de Deus, a palavra de Deus, que nós declaramos que todas as coisas em oculto e as coisas que estavam nos atrapalhando caiam por terra nesta noite, e a partir deste dia, deste momento, nós possamos ver a transformação, a liberação de todos os projetos, liberações de valores, liberações de sócios, liberações de situações que você está guardando, em nome de Jesus, sejam elas liberadas. Nós não duvidaremos do teu agir e nem do teu poder, e aguardaremos a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo nesta quinta-feira, para que você tenha descanso, para que você consiga dormir, e amanhã, na força do Senhor, viver a sexta-feira para proclamar o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, que você possa vir em segurança para o seu lar, ao seu destino, e que amanhã o Senhor te abençoe poderosamente. Fique na paz do Criador, amo vocês em Jesus Cristo, nos ajude naquilo que eu pedi a você, que é do Ministério Chamar. Nós estamos necessitados da sua ajuda em nome de Jesus, e nós precisamos vencer mais uma luta, mais uma batalha, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Gilda, Pedrão, Berenice, Pedro, Tânia, Bárbara, os demais que estão aqui conosco. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.